Então vamos lá, galera, continuando aqui. Agora a gente vai falar sobre as validações com Lucid e Result, né? Eu não vou me aprofundar muito no Result, né? Ou desculpa, no Lucid. O Jacob já fez vídeo lá na Futerano sobre. Então se vocês querem algo mais completo, por favor, assista o vídeo dele. Aqui vai ser mais a parte da implementação, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona, certo? Então eu tenho o Lucid Validate, né? Foi um dos caras por trás é o Jacob Eugênio, que é um cara muito forte lá na comunidade. Basicamente ele é uma validação de regras, né, inspirado no Fluent Validation. Basicamente funciona da seguinte maneira: eu tenho um modelo com os campos e eu preciso validar esses campos, né? Então eu preciso validar se o e-mail é um e-mail válido, se ele está vazio, se a senha é uma senha válida, etc. Como é que eu faço isso? Eu crio uma classe de validação e estendo isso de validate passando o modelo que eu quero trabalhar, nesse caso aqui de user model, certo? E eu faço tudo no construtor. Então eu abro o construtor aqui e coloco esse rule for, passa no objeto e o campo desse objeto que eu quero validar. E eu dou uma chave para ele para ele ficar melhor lá no campo, lá na tela, para mim ver melhor esse carinha funcionando, né? Nesse caso aqui ele está dizendo que o e-mail não pode ser vazio, ele tem que ser um válido de e-mail, né? Um e-mail válido, né? Por debaixo dos panos desse válido de e-mail tem várias regras, né? E etc. A mesma coisa aqui com a senha, beleza? E aqui eu instancio esse cara, esse validate, valido os campos. Aí se for válido, nesse caso ele só está printando. E se não for válido, ele printa os erros que ele trouxe, né? Beleza? Então como é que a gente vai fazer isso aqui? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma parte chamada validators. Validators. Já tem essa parte validator, já tem essa parte validator aqui. Eu criei no meu subconsciente, só pode. E aqui eu vou criar o login params validator, porque a gente vai validar validator. Porque a gente vai validar o login params, beleza? Então aqui eu vou criar o login params validator. Vou fazer igual que tá lá, ó. Vou estender Lucid Validator e vou passar qual o objeto que eu quero validar. Nesse caso eu vou validar o login params, que é esse objeto aqui, beleza? Depois disso eu vou abrir o construtor, esse cara aí. Então eu abro o construtor aqui, ó. E aqui dentro eu faço os rule for, né? Que são as regras. Aqui eu passo o objeto, nesse caso eu vou passar só params. E o campo do objeto que eu quero validar, nesse caso o e-mail. Beleza? Eu passo uma chave. Eu vou chamar de e-mail mesmo. E aqui, agora aqui eu faço as regras. Nesse caso é not empty, ou seja, eu quero que o e-mail não seja vazio, que o cara preencha o e-mail para mim. E ele tem que ser e-mail, um valid de e-mail, né? Beleza? Ele vai ficar na linha só, mas eu gosto de quebrar em cascata. Então para tu quebrar em cascata você coloca barra e dá um enter. Ele vai ficar quebrando em cascata. Outra coisa, por padrão ele já tem as mensagens dele, certo? Mas você pode customizar, coloca aqui mensagem. Por exemplo, e-mail, não pode ser vazio. E message e-mail inválido, né? Caso o e-mail não seja válido, coloque e-mail inválido. Mesma coisa para a senha. Então o for, eu boto aqui params, né? Digo qual o campo do params eu quero validar, nesse caso é assim, coloco uma chave password. Aí eu vou aqui e copio isso aqui, ó. A senha não pode ser vazia, a senha tem que ter no mínimo 8 caracteres, a senha tem que ter no mínimo uma letra minúscula, uma letra maiúscula, tem que ter um número e tem que ter um caractere especial. Eu vou copiar esses carinhos aqui, do jeito que tá lá na documentação, vou colar aqui. Esse carinha pode ir pra cima, vai ficar melhor. Deixa eu ver aqui para continuar este rede. Não, acho que mudou, né? A documentação está desatualizada, né? Então, por exemplo, eu posso copiar aqui, ó, que a senha deve ter no mínimo de caracteres. Vou mudar aqui as mensagens, né? A senha não pode ser vazia. A senha deve ter no mínimo uma letra minúscula. A senha deve ter no mínimo uma letra maiúscula.
A senha deve ter no mínimo um número. A senha deve ter no mínimo um caractere especial. Estou só melhorando a leitura, né? Botando mensagens customizadas, beleza? Então o que é que a gente faz? A gente vai validar, né, obviamente lá na tela, no campo, né? Mas antes de fazer a requisição, a gente valida aqui também para ele poder gerar o fold, né? Então, normalmente como é que a gente faria, né? Aqui eu vou transformar essa função em assíncrona, né? Então async. Normalmente a gente faria assim, ó, que não é o jeito errado, eu fazia assim também, né? Eu colocava response, recebe await, então eu passava aqui o login usecase.cal e passava os parâmetros, beleza? Depois eu faço só isso aqui, ó, né? Só que do jeito mais bonito, né? Esse aqui tá muito feio, mas enfim, primeiro vem o sucesso, depois a falha, beleza? Aqui tá dando erro porque aqui tá dando erro porque o failure tem que ser do tipo except. Eu passei lá que era para ser do tipo base except. É só dar um mais aqui, ó, base except. E ele não tem isso aqui hoje. Eu passo direto aqui. Não é login erro, é login failure. Beleza? Normalmente a gente faria assim, certo? Obviamente aqui eu usaria error function, né? Porque fica mais bonito assim, fica mais organizado. Eu tiro isso aqui, apago esse carinha aqui, ó. Aí ele vira pra cá, a mesma coisa aqui, tira esse ponto e vírgula e tiraria esse carinha aqui. Claro. Beleza? Ficaria mais ou menos assim. Deixa eu botar um vírgula aqui só pra ficar quebrado. Tá, ficaria mais ou menos assim. Ele tá quebrado aqui. Então bota um vírgula aqui. Beleza? Só pra ficar mais bonitinho. Ficaria mais ou menos assim o nosso bloco. Tá errado não, obviamente não tá errado. Assim é o jeito que a maioria da galera faz quando trabalha com Inter, né? Com a ideia lá dos dois carinhas, né? Porque esse fold, ele pega o resultado, ele espera os dois resultados e mostra, né? Baseado no resultado que vai vir. Nesse caso aqui, se vier um resultado de sucesso, ele vai vir o user, ele vai emitir, né? O emit lá, então aqui está emitindo o estado de load em papel. E aqui eu vou emitir o estado de sucesso passando em user. E se for erro, uma falha, eu emito o estado de failure. Beleza? Normalmente é assim. Só que eu quero mostrar um novo jeito que a gente está fazendo isso usando result dart. Né? É um jeito mais funcional, mas enfim, é o jeito que a gente, que pelo menos eu estou gostando de trabalhar recentemente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai instanciar aquele validator ali. Então, o login parâmetros validator, que a gente acabou de fazer. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai validar, então eu vou criar um novo estado. Olha que loucura que a gente vai fazer. A gente vai fazer essa mesma coisa, só que de uma forma mais funcional e trabalhando assincronamente, né? Usando um result dart. Com feature, no caso, né? Então eu vou passar aqui, ó, validate result. No caso, o validate result não existe, né? Então, porque o validate result, se vocês forem ver, assistir lá o vídeo do Jacob falando sobre a semana de arquitetura, vocês vão ver que ele fez uma extension lá. Então eu vou fazer essa mesma extension aqui. Então eu vou criar uma pasta aqui chamada extension, já tem. E eu vou criar um arquivo chamado usage validator extension. Beleza? E aqui o que é que ele faz? Ele cria uma extension de usage validator. Então aqui eu preciso passar o nome da minha extension, então eu vou passar de usage validator extension. Ele espera um objeto aqui, e esse objeto obrigatoriamente tem que entender object, né, para ele conseguir tratar os dados lá do lucid, né? É obrigatório passar ele. E eu passo aqui, ó, lucid validator. Beleza? Recebo esse generics, tipo T, e abro aqui a minha função. Certo? Eu não vou explicar muito, eu vou só escrever exatamente o que o Jacob fez lá e ele explica melhor. Aqui eu vou esperar um carinha do tipo result, né? E eu vou dizer que vai ser do tipo T. Certo? Que o tipo T é um objeto. Eu vou chamar ele de validate. Validate
result, beleza? Que vai receber também esse T. E vou chamar esse T de objeto. Eu vou abrir esse carinha aqui. Eu tenho que retornar um result, por isso que ele está dando erro. Então eu vou chamar aqui um result. Vou perguntar aqui se chamar esse objeto está válido, né? Esse validate aqui é um carinha do meu lucid, né? Como eu quero transformar, o que é que essa classe vai fazer? Vai transformar a validação do lucid em um result dart, né? Então se for válido ele vai retornar aqui, ó. Então se for válido, se result is valid, ele retorna um sucesso. Se não, não precisa nem ter se não, né? É só retornar direto aqui um failure, né? Result. Aí aqui eu posso retornar um exception, né? No caso eu tenho um exception class chamado validation exception, que está lá dentro da minha pasta de erro. Vocês podem olhar lá depois. Aqui quer dizer que as credenciais pode botar qualquer mensagem. No caso aqui eu vou botar credentials invalid, né? Pode ser qualquer mensagem, ou tu pode pegar a mensagem do erro ali, ó. Então, por exemplo, pode pegar result, result ponto, acho que é exceptions ponto, que é uma lista, né? Pode ser. Então eu vou pegar aqui primeiro ponto a mensagem do primeiro aqui, pode ser. Beleza? Então basicamente esse validate transforma as validações em um result. Se for válido ele retorna um sucesso, se for falha se não for válido aquela validação que a gente fez, essa validação aqui, ou seja, se ele retornar qualquer um desses erros, ele transforma em um failure. Beleza? Se vocês achou confuso, por favor assista o vídeo do Jacó. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou emitir um novo estado, new state, vai ser await. Ele vai pegar esse validator, vai dar um validate result. Ele vai passar quem? Um event parameter, ou seja, ele vai validar os parâmetros e vai me retornar um result. Ele vai me retornar um result. Então, ele vai me retornar um result. Para mim transformar esse result em assíncrono, eu tenho que colocar um carinha chamado toAsync result, ou seja, eu estou transformando um result que vai vir daqui em um async result. Vou passar o mouse aqui em cima, em um async result, que é um feature de result dart. Beleza? Beleza. Deixa eu fazer só a quebrinha aqui, porque fica mais bonitinho. Beleza. Agora eu vou executar a ação. Como é que a gente executa a ação? A gente executa a ação chamando flatMap. Beleza? Então o flatMap aqui normalmente eu faço o quê? Eu vou importar o result dart aqui para parar daí. E a ação, qual é a ação? Login, call. Beleza? Vocês podem estar achando muito estranho essa linha aqui. Na verdade, eu acho que vocês devem estar achando, a galera que não é acostumada com result, toda essa questão aqui, ó. Mas exatamente essa linha aqui vocês devem estar achando estranho. Por quê? Esse carinha aqui, a gente chama de tears off, né? Vou até colocar aqui, ó, do lado. Tears off. Vocês podem procurar isso depois. O que é que significa? Se eu passar o mouse em cima de call, eu sei que ele está esperando um feature de result dart user um exception. E se eu passar o mouse em cima de flatMap, é a mesma coisa. Então, em vez de eu fazer isso aqui, ó, eu poderia fazer isso aqui, obviamente. Params, porque aqui está me retornando params, né? Então, params, eu poderia chamar aqui, ó, login usecase.cal passando para. Eu poderia fazer isso aqui? Poderia, mas eu sei que é o mesmo tipo, né? É o mesmo tipo de retorno, ó, o ponto cal aqui, ó, é o mesmo tipo de retorno. Eles esperam um feature, então não precisa passar isso por escrito. A gente usa uma parada chamada tears off, que é exatamente isso aqui, ó. É a mesma coisa, beleza? Vocês podem pesquisar sobre tears off, acho que está até aberto aqui, ó. Aqui, ó, tears off, beleza? Aqui na documentação do Dart tem isso, tears off. Vocês dêem uma olhadinha depois, né? Na documentação do Dart é muito boa. Beleza.
beleza? Deixa aqui. E agora sim eu vou retornar o meu float. Normalmente eu retornaria como? Eu retornaria assim. Eu pegaria o login success. Eu retornaria com tears-off também. Ponto .new. Nesse caso, o login success eu consigo fazer isso. Mas nesse caso eu vou simular o que poderia acontecer aí, ó. Porque o result, o async result, ele espera um exception pro padrão. Só que nesse caso, se a gente vir aqui nos nossos estados, eu tô esperando um exception. E eu preciso passar esse exception para me tratar os erros. Então, aqui eu não vou conseguir fazer isso. Beleza? Porque ele dá erro, dá exception. A não ser que eu passe um base exception, sim, mas eu acho que ele não vai. Ele não vai receber. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse aqui desse jeito, para vocês terem uma noção de como é que faz, e eu vou transformar esse do jeito antigo. Então aqui vai ser um exception. E aqui eu passo a exception desse jeito. E aqui eu vou passar a base exception. Depois eu trago um jeito diferente de fazer isso aqui. Eu só estou fazendo para vocês verem os dois jeitos. Certo? Mas se você quiser, você pode fazer só assim, ó. Seria a mesma coisa de botar essa mesma coisa aqui, ó. Esse mesmo carinha aqui, ó. Só que tu pode passar só passando ponto .new direto. Ele funciona. Beleza? E aqui no final eu emito esse estado. Emit state. Olha aí. Olha que legal, cara. Olha que legal. Aqui tudo bem, né? Mas, por exemplo, no registro eu poderia registrar o cara e logar ele automaticamente, tudo com isso aqui, usando a função chamada Pure. Né? Nesse caso não vai ter registro, é só login, mas depois eu mostro para vocês o código que tem isso. Eu acho que no Adopt Pet tem isso, certo? Se vocês verem lá no meu GitHub, o Adopt Pet App tem essa parte do registro, vocês podem ver. Mas olha que interessante, cara. Então, é um novo conceito, o Result Dart, obviamente é um novo conceito, para muita gente é estranho ver isso aqui, né? Para muita gente é melhor fazer isso, mas tem vários benefícios de trabalhar com a Async Result, do Result Dart, beleza? Mas é muito legal, certo? O que é que a gente vai fazer agora? Beleza, a gente fez toda essa parte, né? Mas Rodrigo, você instanciou as coisas, fez tudo com, por exemplo, no use case está recebendo o repository, né? A interface, e a interface você não faz a ação, você faz a ação na implementação. Então, só que a gente faz a troca, obviamente, na geração de dependência, beleza, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Pronto, terminei minha parte de domain e minha parte presentation. Então, minha parte eu já tenho o meu DTO, já tenho minhas entidades, já tenho o meu repository, né? E o meu use case, beleza? E o validate, etc. E o domain, eu apresentei, só precisa a gente ajeitar a tela. No caso a gente não vai fazer agora. Primeiro eu poderia terminar, né? Mas primeiro eu vou fazer a parte de data, para vocês entenderem como é que funciona. E é bem simples. Então vamos lá. Então aqui eu vou ter um remote. Como vai ser uma chamada API? Eu vou fazer remote ou alf remote data source. Beleza? Aqui é bem simples, nossa classe de data source, a classe que vai fazer o acesso. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um alf remote data source. Lembra da nossa classe de client HTTP? Agora que a gente vai usar ela. Você não precisa ter essa classe inteira, depois vocês dão uma olhadinha que eu não mexi nela, não mostrei ela no caso. Mas vocês poderiam ter só uma chamada API normal, beleza? Um cliente bem simples, com DIL ou HTTP mesmo. Mas aqui eu vou esperar um carinha chamado REST Client, beleza? Que está dentro desse cliente HTTP. Eu vou esperar ele via construtor e aqui eu vou fazer minhas funções. Dentro desse meu cliente eu tenho uns carinhas que vai ser meu response e meu request. Então aqui nesse caso eu vou esperar um REST Client response. É uma resposta da minha requisição da API. Eu vou chamar esse carinha de login. Beleza? Aqui no login eu vou receber um login params. Eu vou chamar ele de params. E aqui eu vou usar Arrow Function. Tem muita gente que não gosta também, mas eu gosto. Né? Você poderia abrir uma função normal, mas eu prefiro abrir uma Arrow Function mesmo, então eu vou
fazer o seguinte, eu vou fazer um carinha do tipo post, e aqui ele pede um path, né? Então vai ser barra alf, barra login, normalmente é isso. Não é isso? Desculpa, ele pede aqui dentro um REST client request, uma requisição. E aqui tem um path, exatamente. Aqui vai ser barra alf, barra login, beleza? Só que a gente precisa passar mais coisas, né, para nossa requisição de login, né, que seria o nosso data, nosso body. E aqui eu posso passar parents.today, e aqui dentro já passa um e-mail assim, beleza? E esse aqui é o nosso DTO, olha que coisa linda, certo? Lindeza demais, né, cara? Beleza. Agora eu posso só criar aqui, por exemplo, o meu alf repository implement. Lembrando do sufixo eu gosto por conta que eu só preciso passar alf em PL aqui, ó. Já acha que o arquivo, beleza? Eu normalmente programo com essa aba aqui fechada e vou só tudo no Ctrl+P. Mas se você não quiser, não tem problema. Alf repository implement. Então eu vou implementar o meu alf repository, no que eu preciso passar assinar meu contrato, no caso só tem uma função lá, que é o login. Aqui eu preciso passar o meu data source, então alf remote data source. Então eu vou chamar de alf remote data source, eu vou passar o construtor, beleza, terminar a injeção. Aqui vai ser assíncrono. Aqui eu vou passar um try catch, então try. E aqui eu vou fazer final response await. Eu vou esperar lá o meu data source, fazer o login, beleza? Aqui eu vou fazer o carinha do jeito como se tivesse tudo certo, né? Eu não vou tratar erro, mas aqui poderia tratar o erro da seguinte maneira, ó, REST client exception, né? E aqui eu poderia tratar as exceptions se eu quisesse, né? Por exemplo, se não for autenticado, então vai ser, por exemplo, poderia passar aqui, ó, se é ponto status code for igual a 404 não, 401, né, porque é não autorizado, se não me engano. Então eu poderia retornar um failure, e aqui vai ser um unautorized except. Eu já tenho esse carinha de erros, e aqui eu passo a mensagem, credenciais inválidas, e aqui eu retornaria um erro qualquer. Então eu trataria aqui. E aqui eu vou tratar da maneira certa. Então eu vou retornar um suffix. Do jeito que está aqui. Só que repare bem, a nossa entidade não tem a serialization, né? Não tem a parte de transformar um JSON em map, né? Pra gente, em objeto, pra gente poder usar aqui. Como é que a gente faz? A gente vai ter que criar o nosso modelo. User model. Beleza? User model. .dart. Certo? User model.dart. É o que eu faço normalmente. Eu venho aqui na minha entidade. Eu tenho aquele packagezinho que gera a serialization. Eu gero na entidade. Copio. Né? Então eu copio isso aqui. Tiro esse carinha. Vou lá no meu user model. Então eu vou criar o meu user model. Aqui o user model eu uso prefixo. User model. Eu vou estender o meu entidade, que é para ele ficar do mesmo tipo. E aqui eu preciso passar via super, né? As mesmas propriedades que estão dentro da minha entidade. E aqui eu colo aquele carinha lá. Eu só mudo aqui de user para user model. Beleza? Basicamente é isso. Eu preciso importar esse carinha. E esse aqui é o meu carinha que vai fazer o passe dos dados. Meu user model. Então aqui, em vez de usar user, eu uso user model. From map, que ele recebe, exatamente. E aqui eu digo que ele vai ser do tipo map do string da minha. String da minha. Basicamente é isso, meu repositório, bem simples, certo? E aqui que a gente vai fazer toda a nossa mágica, né? Do CleanArch, que é a nossa injeção de dependência, onde a gente vai injetar as nossas implementações lá nas interfaces. Beleza? Como vocês viram no começo, eu instalei o Gerrit para injeção, mas você pode usar qualquer coisa.
Eu gosto de usar Gerrit, porque a maioria das empresas usam, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um pasta aqui chamado DI, de Dependency Injector, certo? Então eu vou criar uma pasta chamada, um arquivo, né, chamado Dependency Injector, Injector, .dart. Deixa eu ver se tá gravando, né? Tá gravando, beleza? Espero que o áudio esteja bom, tomara. Não vou gravar agora. Então vamos lá. O que é que eu faço? Primeiro eu crio uma instância, né, do Gerrit. Então Gerrit .instance. Eu chamo ela de inject. E aqui eu crio uma classe chamada setup. Setup injector. Beleza? Essa é a classe que eu crio. Aqui agora eu vou criar do carinha. Não precisa nada não. Aqui, beleza? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou injetar o meu REST Client, que é a primeira coisa que eu preciso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma instância porque eu vou injetar outras coisas. Então, instance client HTTP, que vai ser o seguinte, ele vai receber um REST Client REST Client due a implementação do carinha. Se tu vir aqui, ó, ele é a implementação do REST Client, certo? Que ele precisa passar um deal e um app logger para o nosso log. No deal a gente vai passar esse carinha aqui, que é um deal factory. Ele já tem as configurações aqui para mim. Então aqui, ó, no deal eu passo deal factory, deixa eu cortar, ponto deal, beleza? E no logger eu passo a implementação do logger também, que vai se chamar logger log app components, desse jeito aqui, beleza? Aí o que é que eu faço aqui? Com essa coisa, né? Eu faço o seguinte, na verdade isso aqui não pode estar por fora, né? Isso aqui tem que estar dentro do injector, registra, factory, aí aqui eu abro a função, aí eu chamo esse carinha. Esse registro factory vai ser do tipo REST Client. Ó, tá vendo? Essa é a magia do CleanArch, da parte da injeção de dependência. Aqui eu estou invertendo os valores, né? Lá, veja que eu estou assinando a minha injeção como I com a interface do REST Client, mas eu estou passando a implementação dele. Beleza? Essa é a magia. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar esse instance.add intercept. Eu vou adicionar um intercept. Que intercept é isso, Rodrigo? É um intercept do logger. Então eu vou criar o client logger e aqui direto eu coloco o log aqui, ó, que era para funcionar. Eu passei do deal. Então client passei do deal em vez do log, beleza? E aqui ele vai colocar os logs na tela primeiro, só para isso mesmo. E aqui eu retorno a minha instância, beleza? Mais para colocar os meus interceptos. Eu poderia ter intercept do Alf, que ele poderia pegar em toda requisição adicionar o builder token, mas a gente não vai precisar disso. Ou ele vê se o cara está logado, se o token do cara tá válido, se não tiver ele já manda para login, etc. Então poderia ter mais interceptos aqui. Nesse caso eu só preciso dele. Então vamos lá. O que é que eu preciso injetar agora? Eu preciso injetar, eu vou começar de baixo para cima. Então eu vou registrar lazy symmetry. Eu vou injetar o meu bloco, então vai ser meu alf block. Meu alf block ele precisa de login use case. Eu não preciso injetar o login use case, eu posso passar direto aqui. Porque o login use case só vai ser usado no bloco, então eu preciso injetar ele. Ele vai ser usado em outro campo. Ele precisa de um alf repository. Aí agora a gente vai injetar ele. Injector.register factory. E aqui vai passar o alf
repository implementos. Só que a gente vai assinar ele, ó, ele pede uma interface, então a gente vai assinar ele como interface. E alpha repository. Só que a gente passa a implementação, né? Essa é a mágica. E ele precisa de um remote data source. Então a gente vem aqui em cima, injeta, registra, outro, alpha remote data source. Ele precisa de um REST client que eu já injetei aqui. Então eu só passo o injeta. E tipo ele aqui, ó. E o REST client. Então eu já injetei o REST client aqui. Eu só passo ele aqui pra baixo. Mesma coisa aqui, ó. Eu só vou assinar ele aqui, ó. E eu passo aqui embaixo. Aqui. Injeta. Mesma coisa. E aqui eu pego esse carinha e injeto aqui, injeta. Beleza. Contribuir. E está feita a nossa injeção de dependência. Agora a gente pode ir lá para a tela trabalhar com ela. Beleza? Normalmente eu faço também o que? Eu vou lá no meu app widget, venho aqui no meu material, e venho aqui, boto um block provider, qual vai criar um. Eu preciso do que aqui? Não lembro. Deixa eu ver aqui. Block provider. Aqui vai ser providers. Aqui vai ser uma lista. Normalmente eu faço assim. Aí aqui eu faço um block provider. Nesse caso a gente deve ter só um, né? Então não adianta. O que eu faço aqui normalmente? Eu só injeto aqui o que já está injetado lá. Então pego aqui no alpha plot que eu injetei lá na minha injeção. Isso aqui eu uso para pegar o bloco pelo contexto. Então eu consigo fazer assim, context.read. Aí eu tipo aqui ali. Eu preciso disso direto não porque eu já tenho lá no Garit, né? Mas eu gosto de ter o meu alpha no contexto, né? Tem gente que não gosta, mas eu gosto, enfim. Beleza, galera? Então, ó, vocês viram que em nenhum momento eu rodei o app ainda, né? Então a gente está fazendo toda a lógica e a gente não mexeu nem no app, beleza? Isso é ótimo. Então eu vou terminar de configurar tudo agora, beleza? Então eu vou vir aqui no meu menu, eu vou fechar tudo isso aqui, e a gente vai lá para nossa tela. Não vai ser nada demais, certo? Então, eu baixei o GoRouter, mas eu acho que eu não vou precisar do GoRouter, certo, pessoal? Porque como só tem uma tela, vou deixar só aí nessa tela mesmo por enquanto. Então aqui eu vou chamar login page, STF, login page. Lá no widget aqui eu chamo login page direto aqui. Beleza? Só pra gente ter esse cara. Vou colocar no lado. Beleza? Eu vou rodar o aplicativo aqui para ver se está tudo certo. Deixa ele rodar aí. O Nordeste é quente, hein? Deixa eu rodar o projeto aí. Enquanto ele roda, eu vou tomar uma água.
Pronto, o aplicativo rodou. Tô de volta aqui. Vamos lá. Ele tá com esse roller, né? Então por isso que tá assim. Então vamos fazer uma coisa bem simples, né? Nada elaborado, é só. Mas por questão a gente ver como é que funciona. Pode ser um body. Aqui eu vou colocar uma coluna. Ter filhos. Essa coluna eu posso botar aqui um waterloop. Ele vai ficar ali, então eu vou colocar essa coluna por centro. Aqui eu vou botar 150 para ficar um pouquinho maior. E aqui eu vou fazer coisas simples, né? Só um campo, então login page. E aqui vai ser um text form field. Ele não pode ser constante, então eu tiro aqui. Beleza? É text form field, text form. Aqui tá constante, né? Text form field. Beleza? Aqui eu só vou colocar um padding. Eu não vou elaborar, beleza, pessoal? Que é só de exemplo. O que é que eu preciso fazer nessa tela aqui? Nessa tela aqui a gente vai usar o Lucid, né? E os parâmetros lá que a gente usou. Então o que a gente faz? Aqui eu vou instanciar os dois. Eu vou instanciar o login params. Ele vai receber o login params. Ponto empty, ou seja, ele vai começar vazio. E aqui eu vou receber o login validator, que é aquele carinha lá, beleza? Validator recebe login params validator, login params validator, beleza? É o que a gente faz. Nosso campo, né? Esse campo aqui vai ser tem decoration, decoration, aqui eu posso botar um label e vai ser meu e-mail, só para dizer que é o meu e-mail, beleza? E aqui no text form field eu tenho um change, que aí o change eu vou usar exatamente o carinha lá dos meus parâmetros. Quando ele for digitando e-mail, ele vai setando aqui na minha variável e-mail, beleza? Então como é que eu faço isso? Login params.setMail. TSOF, pessoal, TSOF. Lembra que é o mesmo tipo, né? Então ele pede uma função com string e o meu setMail pede uma função com string. É uma função com string, então não preciso abrir, não preciso fazer isso aqui. Normalmente a galera falou. Aqui vai ter um value, aí aqui eu abro essa função. Não preciso fazer isso, tá ligado? Porque é o mesmo tipo. Fica mais bonito. E aqui lá no meu validator, eu vou usar quem? Eu vou usar o login validator aqui no validator, certo? Então aqui no validator eu tenho um carinha chamado byfield, que é a minha entidade. Quem é a minha entidade que eu preciso? Login params. E quem é que eu vou validar? A chave e-mail. Então se eu vir aqui no validator, é essa aqui que eu tenho que passar. Que e-mail? Essa aqui. Então com isso ele já vai validar, beleza? Ainda não, né? Então ele tem que validar assim que enquanto o usuário vai digitando. Então eu tenho um carinha chamado user. Deixa eu lembrar o nome aqui. Deixa eu lembrar o nome do carinha. Auto-validate mode. Esse carinha aqui. Auto-validate mode. Então, ponto onUser interact, ou seja, enquanto o usuário está interagindo com o meu campo, tá vendo? Como ele está clicado, ó, ele já está validando. Se eu digitar, ó, deixa eu dar um hot start aqui. Não sei se ele está validando, deixa eu ver aqui. onUser interact. Login params validator. Aqui está correto.
tô com Battlefield. Deixa eu ver aqui, por um minuto. Beleza, tá correto. Belezinha, isso aqui tá belezinha. Beleza, já a gente vê isso aí. Aqui eu vou botar outro campo, chamado Gap. Ou Gap não. Usando size box, com rate de 20. Aqui eu vou botar o mesmo campo, só que com password. Beleza? O password tem todas aquelas validações lá. Beleza? E aqui vai ter o nosso botãozinho de login. Vai ser uma leveta de boot. Tem uma pressa aqui. Aqui vai ser o login. Bem simples, tá? Não pressa, eu vou precisar do meu Alphblock, que é onde eu vou mandar o evento. Eu posso pegar pelo contexto ou pegar pela injeção. Vou pegar aqui pela injeção, então eu vou chamar de Alphblock. E eu vou pegar direto pela injeção lá. Eu poderia pegar pelo contexto. Beleza? Eu tenho esse Alphblock. E aqui eu passo, como ele valida direto, eu não preciso passar eu não preciso passar um form, certo? Um login form. Então aqui eu posso só passar, eu chamar aqui do evento, login event, e ele precisa passar um parâmetro, eu passo o login parâmetro. Basicamente essa é a minha tela. E assim eu valido os campos. Beleza? Tá dizendo o quê? Que Alphblock não está sendo registrado em Garante. Ah, claro, galera. A gente esqueceu de, né, chamar a nossa setup aqui no main, né? Então eu injetei lá, mas eu não chamei nem o canto dessa injeção. Então eu vou pegar aqui essa função, vou lá no meu main. Então assim que abrir o meu main, eu vou e chamo o meu inject aqui, ó. Eu vou, só por garantir, eu vou fechar o app aqui e abrir ele de novo. Agora sim ele vai carregar minhas injeções, ó, que eu fiz aqui. Vou ver se está gravando certinho. Tá. Eita, já está quase dando uma hora. Acho que eu vou cortar esse e gravar outro, para não ficar muito grande também. Vou só realizar logo o login aqui. Deixa eu ver aqui agora. Ele não está validando, não sei porquê. Preciso ver se deu algum erro. Mas basicamente o nosso scope é esse, certo? Eu vou quebrar esse vídeo agora. E vou gravar outro logo em seguida, só pra gente ter a sequência de vídeos, se não ficar muito longo. Eu vou ver o porquê que não tá validando e mostro pra vocês. E já roda aqui um servidor pra gente realizar o login e vocês verem o login funcionando aqui, beleza? Até o próximo vídeo, já já.